Ah, eu quero ser um empreendedor, eu quero sair do Brasil. Mas o que você está fazendo para isso? Eu pensava assim, cara, será que não tem mais de Deus? Será que é só isso? A disciplina é a ponte que te leva da onde você está hoje para onde você quer chegar. A constância, a disciplina sempre vai superar o talento. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi para onde vais. Eu acho que basicamente isso. O meio ele influencia demais no seu crescimento. Hoje eu vou passar um dia com um empreendedor, com um médico, que ele é ativo nos negócios e também muito ativo na igreja, no ministério. E para você que está assistindo esse vídeo, você acha que é possível construir algo relevante no ministério e também construir algo relevante na igreja local? Então, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender princípios, vai aprender tantas coisas incríveis para você aplicar na sua vida e, assim como esse empresário, ter sucesso na sua área, seja na área profissional ou na área ministerial. Fala, Tiagão! Como é que você tá? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bora gravar? Vamos pra cima ou não? Bora, vamos lá. Tamo junto. Tiagão, e aí? O que a galera pode esperar desse vídeo aqui até o final? O que você acha que ela vai poder aprender com você, com a sua vida? Gente, estamos começando aqui. Hoje, inclusive, é uma segundona, né? Início da semana. Então, nós vamos contar hoje um pouco da minha rotina aí, tanto da parte profissional, pessoal, espiritual. E a nossa ideia é que isso te motive também, né, a buscar aqui cada dia seja consagrado ao Senhor. Antes de sair de casa agora, eu acordei por volta das 6h30, já tomei meu banho, já fiz meu devocional de hoje, que estava forte o devocional. Então já tive o meu momento com Deus e agora já cuidamos do espírito, o espírito está preparado e agora nós vamos cuidar do corpo agora. É isso. E cara, era isso que eu ia te perguntar agora. Qual que normalmente é a sua rotina? Como que você começa o seu dia? Existe algum padrão? Não existe? Na segunda-feira é de um jeito, na terça é de outro? Conta um pouco pra gente disso aí. Cara, basicamente eu tenho uma rotina. Eu sou um cara que gosta muito de rotina, né? Eu acho que quando a rotina ela consegue te levar a ter mais disciplina. Quando você não tem rotina, você fica à mercê das circunstâncias, né? Isso vale para tudo. Mas assim, geralmente eu acordo esse horário, umas 6h30, 7h, faço a minha oração, meu devocional, meu primeiro momento do dia tem que ser com Deus. Esses dias eu ouvi um rapaz, um pastor falando, e eu gostei muito disso. Antes de conversar com qualquer pessoa, a gente tem que conversar com Deus. Aí eu acordo, tomo meu banho, aí eu e a Tamires a gente sai e leva o Bruno para a escola. Hoje é exceção que ela foi levar ele, né? Mas geralmente a gente leva junto. Então esse momento em família é muito importante, né? É um momento que a gente tem para conversar ali, a gente faz a nossa oração no carro. E logo na sequência nós dois já vamos para academia, que nós estamos indo aqui agora a caminho, aqui daqui a pouco a gente tá lá. Então basicamente é assim que começa o meu dia. Mas assim, para chegar nisso foi um tempo, né? Porque a gente teve que conciliar as nossas rotinas. E além disso, a gente teve que avaliar prioridades. Porque antigamente eu entrava para trabalhar às 7h da manhã, 8h da manhã, então eu não tinha esse intervalinho de manhã agora. Mas foi algo que eu falei, cara, não, eu preciso abrir um horário para cuidar da minha saúde. Se você não abrir, você vira escravo dos outros, porque trabalho você vai ter, né? Mas se você fala assim, não, eu preciso abrir um período da minha agenda que é inegociável. Então é isso que acontece. Eu vou pra academia, depois da academia a gente vai tomar o nosso café hoje, né? Legal. Café especial hoje. Daí depois começa o meu dia realmente de trabalho. Tiagão, deixa eu te perguntar, enquanto a gente tá indo pra academia, olhando hoje a sua vida, tudo que até aqui você já conseguiu construir, e olhando até pro Tiago do passado, você conseguia, na verdade, imaginar você aonde você está hoje? Como era a sua mentalidade até algum tempo atrás? Cara, boa pergunta. A resposta é não consegui me imaginar aonde estou hoje. Ainda acho que tenho muito ainda para conquistar. Deus tem reservado muita coisa para nossas vidas. Mas eu acho que é o que você falou, é a mudança de mentalidade. Antes de você ter, você tem que ser. E sempre, nunca quebrar princípios, né? Então, uma coisa que eu aprendi com o nosso pastorzão lá, é que toda vez que você quebra um princípio, o princípio te quebra lá na frente. Então acho que essa mudança de mentalidade, essa aproximação mais de Deus que eu tive nos últimos 2 anos, né, isso daí acho que fez total diferença para minha vida, né? Porque não é só simplesmente
a parte técnica, né? Você ter uma boa formação, você se empenhar para fazer um bom trabalho, sabe, ser um cara que pensa nas pessoas. Isso tudo é importante. Sim. Mas você precisa mudar a mentalidade, né? A parte espiritual, a parte de realmente saber que a grande verdade, Machado, é que nós não temos controle de absolutamente nada. Sim. Nada, nada, nada. E a gente tem que entregar tudo isso nas mãos do Senhor. E aí, quando a gente tem essa percepção de que a gente não tem... essa percepção, não, essa convicção, né? Quando a gente tem essa convicção de que a gente não tem controle de nada, nada do que eu tenho, esse carro, a clínica, o conhecimento, nada é meu. É tudo Deus me deu e eu simplesmente sou um mordomo disso, eu tomo conta disso, né? O princípio da mordomia. Quando você entende isso, cara, é como se você se desprendesse das amarras, das algemas daquilo que a maioria das pessoas no mundo considera importante. Sim. Né? Dinheiro, poder, esse apego. Né? Então, basicamente é isso. Eu estou filosofando bastante aqui, mas é isso. Né? Quando Jesus fala os dois principais mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, eu acho que quando você estende isso como um princípio da sua vida, né, as coisas começam a acontecer e é normal que Deus vai mudando, vai te transformando, vai mudando de mesas. Então é um conjunto, mas precisa da entrega, né, da nossa entrega. Sim. E Tiagão, a última pergunta antes da gente chegar na academia é o seguinte: em toda a sua trajetória, teve algum momento específico, e se teve, eu gostaria que você contasse um pouco pra gente, algum momento em que você já pensou em desistir? Como que foi isso daí? Cara, pensar em desistir, não. Pensar em desistir, não. Eu sempre fui um cara muito focado. Mas já teve momentos, assim, de cansaço, momentos de você se questionar. Poxa, será que o que eu tô fazendo é isso mesmo? Será que tô ficando muito louco? Será que é coisa da minha cabeça? Será que eu entendi errado o que Deus falou comigo, né? Então eu acho que... mas desistir ao ponto de desistir, não. Porque toda vez que eu dei um passo de fé na minha vida, eu sabia de onde eu estava vindo. Então o fato de eu estar naquela situação, naquele lugar, pode ser que hoje não me incomode mais. E às vezes a gente não esquece de onde a gente veio, né? Sim. E a gente lembra só dos momentos bons. Parece que o cérebro da gente às vezes esquece, né? Os momentos de frustração, os momentos da gente falar assim, poxa, se eu quis mudar, é porque algo estava me incomodando. Sim. Fez sentido o que eu falei ou não? Muito. Então, assim, hoje, né, eu tive uma mudança muito grande de área, né? Há 6 anos atrás, eu sou ortopedista de formação e praticamente eu tive uma mudança muito grande, né? Eu fui parar da nutrologia, da medicina do esporte, parei de operar recentemente, acho que faz uns 3 anos que eu parei de operar. Então, assim, cara, foi uma mudança muito forte, assim, na minha vida, né? Impactou muito na vida da minha vida, na vida da minha esposa. Minha esposa, ela teve que pedir para sair do emprego que ela estava para vir trabalhar junto comigo, né? Então, impactou na vida de todo mundo, sabe? Mas, assim, eu sabia que ali não era mais o meu lugar. Então, eu dei esse passo de fé. Então, assim, pensar em desistir, jamais. Mas momentos de cansaço, momentos de fraqueza, né? Nós somos seres humanos, né, Machado? É normal então, isso, né? É normal, cara. Se você pensar e falar, poxa, será que eu devia ter feito isso? Será que eu não estava bem do outro lado? Será que eu fui muito, sabe, pensei só em mim? Será que eu fui muito egoísta? Será que eu fui... Então, tudo isso faz parte, Sim. né? Tiagão, e para quem tá começando a empreender agora, começando a trilhar isso, até saindo mesmo de uma faculdade, seja um jovem, seja uma pessoa já mais velha, pessoas que estão pensando em desistir, qual conselho você, de forma muito prática, daria para essas pessoas com toda a sua experiência até hoje? Cara, eu acho que assim, a primeira coisa, ela vem através da oração, né? Você orou por aquilo que você está fazendo? Você pediu para Deus um direcionamento? Você sente paz naquilo que você está fazendo, né? Porque Deus, ele mostra, né? Ele vai mostrando pra gente. Então, assim, a primeira coisa, isso que você está fazendo foi um direcionamento de Deus? Tiago, mas como que eu entendo isso? Cara, através da oração, através do jejum, né? Através da leitura da palavra. Você sente paz naquilo ou não? Né? Você só fez porque alguém falou que dava dinheiro, porque alguém falou que estava
na hype, porque alguém falou que aquilo era um oceano azul, ou ia dar um boom. Qual foi o seu propósito, né? Então eu acho que essa paz, esse entendimento de falar assim, poxa, isso que eu estou fazendo vai impactar na vida das pessoas, né? Ou eu estou fazendo único e exclusivamente para o meu fim. O fim sou eu. Eu quero dinheiro, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. Eu acho que o propósito, ô Machado, ele é muito importante. Então, para essa nova geração que está vindo, né, às vezes a gente é enganado, entre aspas, aí, com propostas, né? E a gente tem que pensar muito nisso, né? Jamais troque o seu propósito por propostas. Uau. Bom, então a gente tá chegando aqui na academia agora, a gente vai puxar um treino, né, Tiagão? Vamos para cima, E violência. a gente vai conversar mais um pouquinho ali agora. Bora. Tiagão, então você vai me fazer sofrer um pouco aqui agora, é isso? Vamos para cima, vamos para Rapaz. cima, vamos na força. Vambora, vamos puxar um forte. treino. Tiagão, fala pra mim uma coisa. Qual que é a importância disso daqui que a gente tá fazendo para quem tá começando a empreender, para quem quer chegar no sucesso, tanto profissional quanto ministerial? Você que é um médico. Cara, na verdade, nós temos que partir do princípio que nós somos seres tricotômicos, né? O que é isso? Corpo, mente e espírito. Então, tudo isso tem que estar alinhado. A gente tem que lembrar também de algo muito importante, que nós somos templo do Espírito Santo. Então, a forma como a gente lida com a nossa saúde, cara, pressupõe-se que é a forma como a gente lida com tudo. Sim. A nossa saúde, na verdade, é o nosso maior patrimônio, o nosso bem mais precioso. Então, se você negligencia a saúde, isso vai te custar caro. Você perde performance, você perde criatividade, você perde energia, e isso impacta diretamente no seu negócio. A saúde mexe com a autoestima. Quando você começa, eu indico muito começar a treinar de manhã. Cara, você sempre teve essa rotina de treino antes de ir pro trabalho? Sempre gostei de treinar de manhã. Então, assim, você sai daqui já com a energia no 100%, preparado para o que vem, entendeu? Entendi. Você já percebeu que quanto mais você dorme, parece que mais cansado você fica? É verdade. Então essa é a grande diferença. É verdade. Tiagão, em relação à constância, consistência, disciplina, quão importante você acha isso para uma pessoa, seja ela um jovem, seja ela uma pessoa de média idade, seja ela uma pessoa já mais velha? Qual que é a importância disso que você acha para uma pessoa? A disciplina é a ponte que te leva de onde você está hoje para onde você quer chegar. Não tem jeito, cara. A constância, a disciplina sempre vai superar o talento. Não adianta você ser um cara talentoso se você não leva a sério, se você não é constante, né? Um exemplo que eu gosto bastante de dar é o Cristiano Ronaldo, né? Sim. Cara, você vê o cara, o tanto tempo que ele tá jogando, o profissional que ele é hoje. E, cara, ele é um cara que tem uma disciplina absurda. Né? Até brinco que se o Ronaldinho Gaúcho tivesse a disciplina que o Cristiano Ronaldo tem, ele seria o melhor do mundo até hoje. Né? Então, eu acho que a disciplina faz parte do jogo e para tudo, para todas as áreas. Para a parte espiritual, para a parte do corpo, para a parte da mente, né? Então, sem disciplina não tem resultado. Tiagão, e para quem está começando agora, papo mais sobre você que é médico, tem autoridade no assunto. Para quem está começando uma academia agora, algum tipo de exercício agora, um esporte, os primeiros dias ali é um pouco difícil, né? Até a pessoa pegar ali a disciplina, a constância. Por que normalmente isso acontece? Cara, eu vejo muito que as pessoas elas querem ter um resultado rápido. E quando elas não veem esse resultado rápido, elas se frustram. Então, eu acho que o grande problema é alinhar expectativas. Você entender que, cara, uma coisa difícil, ganhar massa muscular é muito difícil, cara. É muito mais fácil você emagrecer, perder gordura do que ganhar músculo. E as pessoas começam a fazer academia, com um mês já acham que vai dar um resultado e não vai. Não vai. O Usain Bolt, por exemplo, outro exemplo que eu adoro. Cara, o cara treinou 4 anos para correr 9 segundos. Sim. Entendeu? Então, assim, cara, são vários tijolinhos que você vai colocando, né, para construir aquilo que você quer lá na frente. Então, acho que é isso. Cada dia é um tijolinho. E entender que tudo é um processo. Tudo leva tempo. Tudo leva tempo. Né? Você acha que de forma prática existe algum
período ou X dias entre a pessoa começar e ela entender, o corpo dela entender, olha, eu preciso disso. Agora tá mais fácil para mim. Cara, existe uma regra que a gente fala, a regra do 21-90. Você leva 21 dias para criar um hábito e 90 dias para criar um estilo de vida. Uau. Então, por exemplo, se você está vindo hoje, amanhã, depois, você está criando um hábito. Se você não falta um dia, aí você falta no outro. Opa, você já está criando outro hábito. Você entendeu? Então, por isso que é importante a constância. Tá chovendo? Vem. Tá frio? Vem. Tá cansado, com sono? Vem. Minha opinião, só não vem se estiver doente. Sim. De resto, não tem desculpa. É engraçado porque quando vem alguém num tipo de ambiente desse com esse contexto, um contexto de filmagem, de acompanha meu dia, a galera acha engraçado porque não é normal, né? E já veio umas 3 pessoas aqui já falar com o Thiagão, já zoar, já brincar, mas vai ser legal, o conteúdo vai ficar top. Thiagão, e cara, eu vejo que nesse meio, alguns cristãos, eles acham que quem tem sucesso acaba se afastando da fé, acaba se afastando da igreja. E, te conhecendo, eu vejo que não é o que acontece. Para as pessoas que têm esse tipo de mentalidade, o que você aconselharia, o que você falaria sobre isso? Afasta de verdade? Cara, na verdade, eu acho que é justamente o contrário. Às vezes Deus não permite que você prospere em alguns aspectos, porque ele sabe que aquilo vai tomar o lugar dele no seu coração. Entendi. Então muitas pessoas que às vezes falam, poxa, eu faço, parece que eu não saio do lugar, parece que eu chego, eu vou, aí chega uma hora que as coisas, eu acho que vai acontecer e não acontece. Então eu acho que é exatamente isso, que às vezes muitas pessoas não vivem a prosperidade. Eu não estou falando nem prosperidade financeira só, mas porque, no fundo, no coração delas ainda não foi tratado. O dinheiro ainda, ele ocupa um lugar onde Deus deveria ser o único que ocuparia esse lugar. E o que você acha que faz a pessoa estar nesse lugar? Dessa troca, de não a dependência do Senhor, mas o dinheiro ser a segurança dessa pessoa. Como essa pessoa pode mudar isso? Cara, eu acho que eu gosto muito de ler, cara. Então Deus conversa muito comigo através de leituras. Então alguns livros, por exemplo, que falavam sobre a questão envolvendo principalmente a questão do dinheiro, a questão da generosidade, de você ser generoso, o princípio da generosidade. E geralmente algumas pessoas elas são muito assim com dinheiro, Sim. né? Então, quando você começa a estudar, a ler e a entender que o princípio da generosidade é um princípio extremamente poderoso, eu acho que esse é uma das coisas que quebra o dinheiro como idolatria, entendeu? Entendi. Então, é estudar, é ler, é tempo com Deus, mas também as rodas que você frequenta. Então, por exemplo, hoje eu, graças a Deus, Deus me conectou com pessoas que têm mais fé do que eu. E quando você anda com 5 pessoas que têm mais fé que você é a 6ª pessoa a aumentar a sua fé. Então, assim, ande com pessoas que vão te levar para um próximo nível. O meio que você está, ele determina, em grande parte, não absolutamente, mas em grande parte, o seu destino. Thiagão, alguns empresários, eu vejo que algo que eles negligenciam muito é a família. Filhos, casamento, porque os caras ficam naquela, poxa, eu preciso trabalhar para crescer financeiramente. Como que você, sendo um empresário, lida com isso? Em relação à família, os seus filhos, o seu casamento? Cara, eu acho que a família, ela é a base de tudo, né? Nenhum sucesso fora do lar compensa um fracasso no lar. Mas, realmente, a gente não pode ser hipócrita também, que a gente precisa entender que existem algumas fases da vida aonde você vai ter que dar um sangue maior para o trabalho. Porque o trabalho também é o que vai sustentar, trazer sustento, provento para o seu lar. Sim. Né? Então, eu acho que a grande questão, Machado, é a gente tentar ter equilíbrio. Esses dias eu ouvi uma teoria que eu achei muito legal. A teoria das 4 bocas do fogão. Você já ouviu essa teoria ou não? Não. As 4 bocas do fogão. É uma teoria que fala assim, que a nossa vida é igual a um fogão.
de 4 bocas. Uma boca é a família, uma boca é a saúde, uma boca é o trabalho e uma boca é os amigos, as pessoas, a comunhão. Só que o gás que você usa nesse fogão, ele só consegue acender 2 bocas ao mesmo tempo. Então, se você está focando muito no trabalho e na sua saúde, por exemplo, talvez a sua família e a comunhão, vou estender a comunhão para a igreja, né? Um lugar de comunhão. Talvez a sua família e a igreja estejam sendo deixados em segundo plano, exatamente. Então, eu acho que a ideia, e é exatamente isso, quando você foca muito em alguma dessas áreas, alguma coisa você está deixando, entendeu? Então, eu acho que o grande segredo é você ter esse equilíbrio, entendeu? Então, mas o empresário, que ele é aquele empresário... Aquele empresário raiz que quer fazer acontecer, às vezes, ele não consegue... Acredito até por uma influência, uma falta de sabedoria, falta de conselho, ele não consegue administrar isso. Então, para esses caras que têm essa dificuldade, o que você aconselharia? A quem procurar tipos de amigos, tipos de ambiente, que já é algo que nós falamos, mas especificamente para essa situação? Cara, eu acho que é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, né? São as rodas que você frequenta. Hoje em dia, com a internet, a gente consegue, em certo ponto, identificar os valores da pessoa muito pelo Instagram. Lógico que a gente sabe que tem muito marketing por trás. Muito. Né? Mas hoje você consegue identificar pessoas que são empresários, mas que têm princípios, né? Princípios bíblicos, princípios cristãos, porque a família é a base de tudo, né? Sim. E é onde ela é mais atacada. E às vezes, o inimigo ele vai atacar a família de forma lícita. Por exemplo, com o trabalho. Entendi. Que é uma forma lícita. Sim. Você não está fazendo nada de errado. Você não está pecando, né? Você não está errando, entendeu? Só que aonde você está, aonde que está sendo o problema? O problema é que aonde você investe seu tempo é onde você investe sua vida. Se você está investindo seu tempo, muito do seu tempo no trabalho, significa que a sua vida está ali. E a gente entende que, cara, vou te falar porque eu já tive desse lado também. O trabalho para mim era mais importante que a família. E para mim o que mudou foi esse encontro genuíno com Cristo, entendeu? Legal, então, conta um pouco da sua história pra gente aí, pra galera que tá assistindo esse vídeo. Algo que a gente ainda não abordou, né? Você trouxe aí alguns ensinamentos práticos pra gente. Mas conta um pouquinho como tudo começou, quando você conheceu a Tamires, quando você começou a empreender, quando você conheceu a igreja que você tá hoje. Vamos lá, conta um pouquinho pra gente. Cara, vamos fazer lá de trás, né? Mas antes de ir lá para trás, deixa eu só atualizar hoje, né? Hoje eu tô com 39 anos, sou casado com a Tamires, pai do Bruno. O Bruno tem 4 aninhos aí, vai fazer 5. Mas há muito tempo atrás a gente nem imaginava isso, né? Primeiro porque eu nem queria ser pai, né? Eu imaginava que, não quero ter filho, não. Verdade. Porque, olha só como nós somos egoístas, né? O ser humano é egoísta, né? Eu pensava, se eu tiver filho, isso vai atrapalhar minha carreira, meu crescimento profissional, né? E Deus me privilegiou de ser pai, né? E hoje é exatamente o contrário, né? Exatamente, a gente tem filho hoje, a gente entende como que eles acabam sendo um incentivo pra gente, né? Você é pai novo agora, você vai ver. Exatamente. Como que é ser pai novo, né? E aí você vai ver que esse amor ele só cresce. Sim. E ele acaba sendo o seu maior incentivo mesmo, né? O propulsor, Sim. né? Você fala assim, poxa, agora não é só mais sobre mim, né? Mas tem uma criança, um bebê aí, né? Sim. Então acho que isso Tô vivendo isso agora. isso Na é muito pele. legal. Isso só aumenta, né? Então acho que isso é muito legal. Mas assim, voltando lá atrás, né? Como que foi? Eu sempre tive o desejo de ser médico. Desde pequeno estudei para ser médico. Quando eu resolvi prestar medicina, né? Naquela época lá atrás, basicamente a gente tinha as faculdades públicas, né? As faculdades particulares, assim como tem hoje. Mas meu pai sempre deixou muito claro para mim. Ele falou, cara, eu não tenho condições de pagar uma faculdade particular para você, né? Então você precisa estudar para passar numa pública, né?
Então eu já sabia que o negócio ia ser hard, né? Ia ser difícil. Sim. E quando chegou no terceiro colegial, eu não consegui passar, não passei direto, né? E foi muito frustrante para mim, porque eu sempre fui um cara que estudei muito, né? Mas eu não passei por causa de redação. Então, se você não gosta de escrever, aprenda, porque é muito importante, Muito. né? Você aprender a escrever, né? E aí, o que aconteceu? Por que eu tô contando tudo isso? Você vai entender onde eu vou chegar. Uhum. Eu não passei direto, só que entre sair o resultado das faculdades e começar o próximo ano, meus pais tiveram um problema financeiro muito sério. Então, meus pais quebraram literalmente, né? Quebraram. O meu pai chegou para mim certo dia e falou: Thiago, se você não passar na faculdade, eu não vou conseguir pagar cursinho para você. Então, você vai ter que trabalhar. Então, você vai ter que fazer cursinho de noite e trabalhar de dia, por exemplo. E aí, aquilo já tocou no meu coração, né? Falou assim, meu Deus, né? Como que eu vou fazer, né? Sim. Porque... Fosse um a gente- temor, né? Não, e medicina, a gente sabe que a gente precisa estudar, né? Sim. A gente precisa estudar bastante. Cara, foi muito coisa de Deus, né? Hoje eu vejo tudo a mão de Deus na minha vida, né? Na época eu não entendia muito bem isso, mas hoje eu entendo, né? Naquele ano, nós estamos falando aí de 2004, cara. Nossa. 2004. Então, nós estamos em 26 gravando esse vídeo. Mais de 20 anos. Já temos aí 22 22 anos, né? 22 anos. E aí, o que aconteceu? Um amigo meu me ligou, naquela época não tinha celular, ele me ligou, falou, Thiago, você viu que vai ter uma escola nova aqui em Bauru, que era do astronauta, do Marcos Pontes, e eles estão com um concurso de bolsa. Falaram que é uma escola boa, tal. Você não quer lá fazer o concurso de bolsa? Aí eu fiz o concurso de bolsa, né? E desencanei. E aí um dia ele me ligou e falou assim, e aí saíram os resultados da faculdade, eu já não tinha passado em nada, né? Falei, cara, esse ano eu vou ter que trabalhar e estudar à noite, né? Porque eu não vou deixar abrir mão do meu sonho. Uhum. E aí um dia esse meu amigo me ligou, o mesmo amigo me ligou, Thiago, você viu que saiu o resultado lá do concurso de bolsa? Eu falei, cara, não vi. Ele falou, eu consegui 50%. Uau. Vai lá ver você lá, que você, né, vê quanto você conseguiu. E aí foi muito legal, Machado, que eu cheguei lá, eu falei assim pra moça, eu queria saber quantos por cento eu tive de bolsa, né? Ela falou, como que é seu nome? Eu falei, meu nome é Thiago Viana. Aí ela olhou assim no computador, falou, nossa, Thiago Viana? Falou, espera só um pouquinho que eu vou chamar a nossa diretora. Aí chegou a diretora. Aí ela falou, você que é o famoso Thiago Viana? Eu falei, por quê? Ela falou assim, não, porque você ganhou 100% de bolsa. Uau. Então olha pra você ver como Deus já vai mexendo na nossa vida. Já tinha um né? propósito. Já tinha um propósito, né? Nisso, eu acabei fazendo cursinho durante aquele ano. Me dediquei basicamente só a fazer redação, porque o resto eu já sabia bastante. E aí, no final do ano, eu acabei passando aí em 5 faculdades, né? Públicas, né? De medicina, né? Uau. E acabei optando por ir para São Paulo. Então, tudo isso foi para você entender que eu fui para São Paulo. Foram anos onde eu acabei me afastando muito da igreja, né? Acabei me perdendo no mundão aí, né? Em termos de mulheres, baladas, bebidas, né? Então, Sim. vivi todo esse lado. E depois que eu me formei, eu sou ortopedista de formação, né? Acabei indo para ortopedia. Foi quando eu conheci a Tamires. Eu conheci a Tamires em 2014. 2014, em São Paulo. Então faz 12 anos que eu estou com ela, né? Conheci ela em São Paulo numa balada. Olha isso. Foi até engraçado, né? Porque a nossa história... Na época tinha acho que ainda tem um aplicativo que chama Tinder, né? Um Sim. aplicativo que conecta pessoas, né? E aí eu falei assim, eu pensava assim, cara, eu tinha o Tinder, saía com muitas mulheres, né? E aí uma época eu cheguei e falei assim, cara, não vou... A minha esposa, ela não pode ter Tinder. Se ela tiver Tinder, não vou querer ficar com ela, né? E eu criei alguns paradigmas na minha cabeça, né? Por exemplo, cara, minha futura esposa não pode ser filha única, olha que loucura. Tem que acreditar em Deus e não pode ter Tinder. Aí Bem criterioso. eu criei isso aí, né? E aí foi engraçado, porque eu encontrei ela numa balada, falei, viu, eu tenho 3 perguntas para te falar. Ela, pode falar. Eu falei, você é filha única? Ela falou, não, eu tenho um irmão mais novo. Eu falei, você acredita em Deus? Ela falou, com certeza. Nossa, minha família é evangélica, né? Aí eu falei, legal. Aí eu falei assim, e você tem Tinder? Ela falou, o que é isso? Pronto. Eu falei, é você. Você vai ser a mãe dos meus filhos, né? Brincando, né? E profetizando, na verdade, já, Sim. né? Sem saber, né? Sem saber.
E aí foi muito interessante, porque a gente começou a namorar e logo um ano depois eu tive uma oportunidade para voltar para Bauru, né, para trabalhar aqui em Bauru. E a Tamires, ela tinha um emprego excelente em São Paulo, né? Ela tinha um emprego muito bom lá em São Paulo. Então aí eu conheci a Tamires em 2000, isso foi 2014. Em 2015 eu tive uma proposta para vir trabalhar como médico ortopedista aqui em Bauru. Uhum. Mas ela tinha um emprego muito bom lá em São Paulo. E aí eu falei assim para ela, amor, como que nós vamos fazer agora? Olha as decisões difíceis da vida, né? Sim. E ela falou assim, poxa, mas eu tenho um emprego muito bom aqui, eu não queria Renunciar. deixar o emprego e tal. E ao mesmo tempo eu sabia que se ela não viesse comigo para cá, Uhum. cara, é muito difícil manter um relacionamento à distância. Tem que ter uma entrega muito grande, né? E aí olha só como são as coisas. Uma semana depois, o presidente da empresa que ela trabalhava, ele foi demitido e todos os cargos de confiança as pessoas foram demitidas e ela era um cargo de confiança dentro da empresa. Então, uma semana depois ela foi demitida, isso eu já estava vendo de vir para Bauru. Uhum. E aí, resumindo, ela mandou mais de 200 currículos, não é número, eu tô falando número exatos. Mais de 200 currículos em São Paulo, não foi chamada em nenhum lugar. São Paulo, né? Em São Paulo. Ela veio para Bauru, a gente estava em Bauru, ela mandou 8 currículos aqui em Bauru, as 8 empresas chamaram ela. Uau. Então, você vê como é a mão de Deus, né? A mão de Deus em tudo, né? Sim. E aí, ela veio comigo para Bauru, nós ficamos em Bauru, até que nasceu o Bruno, né? A gente casou, em 2018 a gente casou, e o Bruno que nasceu em 2021, né? Então, o Bruno foi um dos maiores presentes aí que Deus trouxe na minha vida, né? E ele veio para restaurar o nosso casamento, né? Num momento que a gente estava passando por uma dificuldade, problemas, né, matrimoniais, tudo, principalmente da minha parte, né? Eu era uma pessoa muito imatura. Quando o Bruno nasceu, você vai entender tudo isso, porque isso é o que vai me levar a ter o meu encontro com Cristo, né? Uhum. Quando o Bruno nasceu, eu falei, cara, eu preciso ser uma pessoa melhor, né? Eu era uma pessoa do mundo, eu era uma pessoa fazia muita coisa errada, né? E quando o Bruno nasceu, a minha ideia era sempre assim, cara, eu preciso criar ele nos princípios. Preciso criar meu filho nos princípios. E na minha cabeça, Machado, eu entendia que eu não tinha pecado. Uhum. Na minha cabeça eu falava assim, cara, eu não roubo, eu não mato, eu pago os meus impostos, não faço nada de errado, não adultero minha esposa. Cara, não tenho pecado. Sim. Para que eu vou procurar a igreja, né? Eu tinha esse pensamento na época, né? Mas eu sabia que eu tinha que procurar por causa do meu filho, né? Do meu filho. Olha para você ver como são as coisas, né? Sim. Eu pensava assim, poxa, eu não preciso ir para a igreja, mas o meu filho precisa, Olha isso. né? Mal sabia eu que eu tinha o pior de todos, né? Que é o orgulho, né? Sim. E aí foi muito interessante, porque depois que a gente voltou para Bauru, tudo, a gente ia até na igreja, né? Era outra igreja. Uhum. Mas a gente não... Eu pensava assim, cara, será que não tem mais de Deus? Será que é só isso? Cara, Sim. será que é só isso, né? Tem que ter mais, tem que ter mais. Então a gente tinha essa busca, né? Em São Paulo, você chegou a conhecer alguma igreja naquela época ou não? Cara, Seu primeiro contato com a igreja foi aqui em Bauru? eu vim de um lar, né? Meus pais são católicos, né? Então eu vim de um lar já com base cristã, né? Eu tocava na igreja, era Verdade, tocava o quê? violão. Uau. Eu fui coordenador de grupo de jovens. Então, assim, eu tinha tido um contato lá na infância. Então, por isso que eu sabia que era importante isso pro meu filho, né? Mas depois que eu fui para São Paulo, que eu fui para a faculdade, eu dei uma perdida no mundo, né? Quando eu tentei voltar, eu já não me conectava. Eu falava, cara, não pode ser só isso, cara. Tem que ter mais. Não é só ir domingo na igreja e não é só isso. Não tem que ter mais. Sim. Né? E aí o que aconteceu? Um dia eu estava na academia, para você ver como que o evangelismo pode ser em qualquer lugar, né? Eu estava na academia, um amigo meu virou para mim e falou assim, Thiago, senti de te chamar para ir na minha igreja. Aí ele falou assim, sério? Aí ele falou assim, sério. Ele falou assim, qual que igreja que é? É ali onde era o Bauru Tênis Clube, né? Aqui antigamente em Bauru, ali era um clube ali, né? Sim. Falei, que legal. Bem renomado, inclusive. Eu falei, mas que tipo de igreja que é? Ele falou, igreja evangélica. Eu falei, não, cara, igreja evangélica não, pelo amor de Deus. Tudo menos igreja evangélica, né? Igreja evangélica não. Né? Os caras só falam de Deus, não bebe, chato, né? Não dá. Aí ele falou, não, mas vamos lá conhecer, cara. O máximo que vai acontecer é você não curtir. Eu tinha um certo preconceito, Sim. jogar bem a real.
Porque muitas pessoas têm, às vezes, esses preconceitos, né? Que é infundado, né? Mas, enfim. E aí eu fui lá um dia conhecer essa igreja e, cara, foi algo sobrenatural, assim, sabe, ô Machado? Porque, assim, eu acho que Deus sabe de todas as coisas, né? Sim. Então, assim, dificilmente alguém ia me pegar com uma questão teológica ou com uma argumentação bíblica ou com alguma coisa assim, entendeu? Até porque você já tinha uma certa base, né? Eu tinha uma base e, cara, eu acredito muito no seguinte: dificilmente você vai conseguir. Porque quem toca, na verdade, é o Espírito Santo, né? Uhum. Mas vamos deixar a parte do Espírito Santo, vamos pegar a parte humana mesmo, né? Dificilmente você vai convencer alguém algo pela razão, algo que ela aprendeu pela emoção. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar, por exemplo, parte política, jogo de futebol, né? Time de futebol. Se eu chego para você e falo assim, Machado, pô, seu time ganhou, mas aquele gol foi roubado. Né? Você fala assim, pô, mas foi roubado? Foi, pô, mas eu sou daquele meu time, esse é meu time de coração. Foi roubado, mas eu não vou deixar de torcer pelo meu time. Você entende que mesmo eu te dando argumentos que o time que você torce é um time que errou, que roubou, você não deixa de ser daquele time por causa disso. Sim. Por quê? Porque você aprendeu aquilo pela emoção, não foi pela razão. Uhum. Você entende? E por que eu tô falando isso? Porque voltando agora para a parte do Espírito Santo, para a parte espiritual. Uhum. Cara, dificilmente, às vezes você vai conseguir com argumentos convencer alguém algo que ele aprendeu pela emoção, pela mente, algo que ele trouxe com ele. Né? Então, e é por isso que eu falo que Deus é tão maravilhoso que o único jeito, vamos dizer assim, o único jeito que eu falo na minha inocência, na minha limitação, né? Uhum. Era se eu tivesse um contato com o sobrenatural de Deus. Porque eu sempre falava, cara, será que é só isso? Será que é só sobre isso? Será que não tem mais de Deus? E aí o que aconteceu? Quando eu fui na igreja, cara, quando eu coloquei o pé dentro da igreja, você já sabe essa história ou não? Já te contei essa história ou não? Eu coloquei o pé dentro da igreja, eu senti uma voz muito forte, falando atrás, assim, do meu lado esquerdo, assim, falando assim, aqui é o seu lugar. Aí eu olhei para trás, assim, não tinha ninguém, né? Até pensei, falei, meu Deus do céu, só entrar na igreja evangélica já fico louco. Já tô ficando louco já, né? Coisa da minha cabeça, tô ouvindo vozes, né? E aí, cara, a gente foi no culto, né? Tava eu e a Tamires, no culto das 7h30. Uhum. E, cara, pra mim foi tudo muito diferente, porque, assim, luz piscando, fumaça saindo, tudo escuro, né? Pano preto, tudo, né? Banda tocando. Na hora do dízimo das ofertas, a galera com maquininha, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Isso aqui é um show, né? Na minha cabeça, né? Uhum. Só que, cara, apesar de achar tudo muito diferente, eu senti uma paz que eu nunca tinha presenciado essa paz antes. Quando acabou o culto, nós entramos no carro, eu e a Tamires. Eu não tinha contado nada pra ela e eu perguntei pra ela assim, amor, o que você achou do culto? Aí ela falou assim pra mim, eu nunca mais piso nesse lugar. Falou, nunca mais volto aqui. Aí eu falei, ô louco, mas por quê, né? Eu falei, por quê? Ela falou assim, cara, você sabe que eu tenho crise de pânico. Na época ela tava tendo umas crises de pânico, né? Crise de ansiedade. Ela falou, aquelas luzes piscando, aquela fumaça ali. Nossa. Ela falou, eu tive que pegar um remédio e segurar na mão esse remédio. Meu Deus. Ela falou, cara, eu nunca mais volto aqui. Aí, beleza. Eu não falei nada pra ela. Falei, não, amor, ok. Senti que aquele momento não era o momento pra falar nada, né? E voltamos pra casa. Aí, durante a semana, Machado, eu não sabia que aquilo era orar, né? Hoje eu sei que isso é orar, né? Eu ia pro quarto e falava assim com Deus. Falava, Deus, se foi você que falou comigo, não foi nada da minha mente, toca o coração da Tamires. Porque não tem como eu ir para um lugar sem ela. Nós somos uma pessoa só, né? Nós somos uma só carne, né? Uhum. E essa foi minha oração durante a semana inteira. Senhor, toca o coração da Tamires. Senhor, toca o coração da Tamires. Quando chegou no outro domingo, eu senti que eu tinha que ir na igreja de novo, sabe? Era uma sensação de falar, cara, eu preciso ir. Foi muito bom, eu quero mais. E lembra que eu só fui pra igreja por causa do meu filho. Sim. Porque eu achei que eu não precisava. Não, eu não preciso de igreja, pô. Não preciso, né? Aí eu cheguei pra Tamires e falei, amor, vamos na igreja? Ela falou assim, pô, já falei pra você que eu não vou, cara. Né? Ela tava convicta. Tava convicta. Aí eu falei assim, amor, vamos fazer o seguinte. Vamos no culto das 5 da tarde.
pensei eu na minha ignorância, né? Cara, é de dia, vai ser menos balada, né? Porque o do culto das 7h30, né? Pensei eu, né? Beleza, chegamos lá, 5h30, aí ela aceitou, topou ir. Não, vamos. Chegamos lá, teve toda a questão do culto e tal, legal. Foi... E aí, durante esse culto, o pastor Danilo virou e falou uma frase que quando ele falou aquela frase, eu falei, cara, é Deus falando comigo. Né? Então ele falou uma frase que me marcou muito. Eu não lembro qual foi a pregação, mas aquela frase me marcou, que era o seguinte: é mais fácil você construir um menino do que ter que remendar um homem. Uau. Então, assim, para mim, que tinha ido na igreja por causa do meu filho, ouvir essa frase, que é mais fácil construir um menino do que ter que remendar um homem, fez todo sentido. Por quê? Porque eu entendia o momento de construir o Bruno era agora. Se eu não fizesse nada e ele se perdesse, para depois trazer é muito mais difícil. Fez sentido ou não? Muito. E aí naquele momento eu falei, cara, foi para mim isso daí. E a Tamires lá do meu lado tal, acabou o culto, nós entramos no carro novamente. Aí eu perguntei para ela assim, amor, e aí, o que você achou do culto de hoje, né? Ela falou assim, hoje foi diferente. Eu falei, hoje foi diferente? Foi. Ela falou, eu falei, por quê? Ela falou, cara, eu vou te falar um negócio, mas você vai achar que eu tô ficando louca. Eu falei, o quê? Ela falou, cara, eu acho que Deus falou comigo. Eu falei, sério? Sério. Eu falei, mas falou alguma coisa? Ela não falou, foi muito nítido. Ele falou assim, aqui é o seu lugar. Uau. Então, quando ela falou aquilo pra mim, Machadeira, ali, eu falo que ali foi o meu momento de conversão. Ali foi a mudança de mentalidade, a metanoia, né? Porque eu falei, cara, existe mais dele. Ele tá me mostrando que existe mais. E aí daí pra frente foi onde tudo começou, entendeu? Muito bom. E, Tiagão, depois, na hora que a gente for conhecer o teu espaço, a tua empresa, tem uma frase que você disse que é uma frase que eu nunca esqueço, que você era um empresário, você era um líder até o jejum, e depois do jejum, você é um outro empresário, um outro líder, um outro pai, tudo. Então, depois da hora que a gente estiver lá, eu quero que você aborde sobre isso com a gente. Acho que é um tema muito pertinente, muito interessante. E eu acredito que vai ser um assunto muito bom para a gente poder aprender de você, que não só alguém que pratica, mas alguém que entende porque é um médico. Perfeito. Tiagão, então, o que eu queria saber de você também, se você já tomou alguma atitude financeira errada, algo que você olha para trás e fala, cara, financeiramente não era para eu ter feito aquilo, o que você faria de diferente? Cara, já tomei muitas decisões erradas, né? Muitas decisões erradas. Eu acho que isso faz parte do processo, né? Do aprendizado. É lógico que se eu tivesse alguém, às vezes, para me orientar melhor, talvez eu não tivesse errado tanto, né? Mas, com certeza, eu acho que o maior erro que eu fiz foi quando eu estava em São Paulo, no meu último ano em São Paulo, 2013, né? 13 para 14. Eu estava terminando, né, a residência de ortopedia e eu tinha juntado uma grana na época. Eu juntado uma grana de trabalho, né, dava bastante plantão. Acho que eu tinha juntado uns 100 mil reais, assim, que na época, hoje é muito dinheiro, na época era muito dinheiro, né, muito dinheiro. Né? Ao invés de eu pegar esse dinheiro e investir e fazer alguma coisa, né, sei lá, cara, eu fui lá e comprei um carro, cara. Peguei todo esse dinheiro que eu tinha guardado durante 3 anos, fui lá e comprei um carro e... era o meu sonho ter uma BMW e tal, comprei uma BMW, só que depois quando eu fui entender que tinha seguro, tinha IPVA, tinha o custo de manutenção, tinha as revisões, um monte de coisa, cara do céu, só prejuízo. O pessoal fala que carro é igual filho, né? Só dá prejuízo, né? Mas não é investimento. Carro não é investimento, né? Mas assim, cara, sem dúvida alguma, eu acho que financeiramente falando, esse foi o meu pior erro financeiro, porque serviu como aprendizado, né? Então acho que isso é muito importante, né? Toda vez que você erra, a ideia é assim, cara, o que eu aprendi com esse erro, né? Então quando você acerta, ótimo. Agora quando você erra, fica esse aprendizado, né? Então, com certeza, na minha vida eu conto essa história para muita gente, porque assim, cara, era jovenzão, 20 e poucos anos,
estava começando a trabalhar, a ter o meu dinheiro, Uhum. né? E então, com certeza, esse foi o maior erro da minha trajetória. Tiagão, Bom dia, bom dia, bom dia. chegamos E aqui aí? no local do teu business. Explica um pouco pra Chegamos. gente como que funciona aqui as coisas. Perfeito. Nós temos aqui hoje um instituto onde o nosso foco é emagrecimento, bem-estar e estética. Uhum. Então a gente atua, o nosso carro-chefe é o emagrecimento. O bem-estar a gente engloba diversas queixas, né? Então cansaço, indisposição, dificuldade de dormir, baixa libido, né? Que é o desejo sexual. Então são queixas que a gente observa muito aí, né? Aqui é a nossa recepção. Uhum. Então, quando o paciente ele entra, ele tem toda uma jornada já descrita, né, do Sim. paciente. Ele entra aqui na recepção, ele passa com as meninas Uhum. e aí na sequência ele já vem aqui para outra sala aqui. Deixa eu mostrar para vocês Vamos aqui. lá. Chega aí. Aí aqui o paciente ele passa na recepção, depois ele vem para essa sala onde tem as nossas enfermeiras atendem, né? Então nós vamos tirar toda a história clínica do paciente. Uhum. E aqui vamos fazer também o exame da bioimpedância, né? Que é um exame aí que ajuda muito a gente nessa questão de você entender a composição corporal, qual o percentual de gordura, Uhum. aonde tem maior acúmulo de gordura, quanto tem de massa magra. Então, Uhum. tudo isso é o que vai nortear, vai nos dar direção para o nosso tratamento, Uhum. né? Porque você precisa entender para onde você está indo, né? Quando você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar que você vai Serve. serve, né? Então aqui não, aqui todo o nosso tratamento ele é baseado em números. Então, por exemplo, você emagreceu, tá? Perdeu 10 quilos. 10 quilos do quê? É de gordura? De músculo? Aonde você perdeu isso? Né? Então tudo isso mostra pra gente se aquele tratamento está sendo eficaz. Muito bom. Tá? Vamos lá. Aqui é o nosso outro lado da clínica. Uhum. Nós temos uma sala ali que a gente já vai conversar de reposição de vitaminas. Uhum. Aqui é uma outra sala também onde a gente tem a nossa parte estética, né? Focado na parte estética. Então aqui a gente tem algumas tecnologias na clínica, onde a gente consegue fazer esse atendimento 360 graus, né? Então se o paciente ele tem uma gordura localizada, se ele tem uma queixa de flacidez, Uhum. de lipedema, aquelas coxas mais grossas, né? Uhum. A gente consegue atuar de forma mais individualizada. Então aqui é a parte estética da clínica. Legal. E aqui, Tiagão, o que a gente tem aqui? Ó, e aqui desse lado aqui, nós temos aqui uma sala onde a gente faz alguns procedimentos médicos, Uhum. uma sala de enfermagem. E aqui nós temos uma sala também onde a gente faz a nossa reposição, né, de sais minerais, vitaminas, de ferro, né? A gente atende bastante paciente bariátrico, Uhum. né? Então pacientes que não conseguem absorver, Uhum. idosos que não conseguem absorver, né, algumas vitaminas, sais minerais. Então a gente usa dessa estratégia de injetáveis, que é uma estratégia que ajuda demais, né, no padrão dos pacientes que a gente atende, né? E hoje os pacientes que você atende são só de Bauru, são da região, são do Não, Brasil? Tem da região, do Brasil, a gente atende online, né? Então tem pacientes de fora do Brasil, Uhum. né, pacientes da região, pacientes de São Paulo, pacientes do norte do Paraná. Então Uhum. são pacientes de todas Legal. as regiões aí Uhum. que vêm aqui passar com a gente. Uau, muito bom. E aqui, Machado, é o meu consultório. Aqui é onde eu passo a maior parte do tempo, Uau, onde a gente atende os nossos pacientes, né? Incrível. Então aqui é onde tudo acontece. sim. Fica à vontade aí, Você vamos. quer encontrar o Tiagão, você tem que vir nessa sala É aqui. isso aí, é isso aí. Tiagão, então agora que a gente viu que vocês construíram aqui até hoje, né? Você e a sua esposa, queria te fazer uma pergunta para a gente poder iniciar esse bate-papo aqui no seu local de trabalho. O que você acha que separa um profissional comum de um profissional que constrói algo relevante, algo grande? Cara, eu acho que na verdade é tudo uma questão de propósito. Você entender que o seu propósito ele nunca encerra em você, ele sempre é através de você. Então, quando você quer fazer alguma coisa, quando você quer empreender,
mas o seu fim é você, não, o que que isso vai me trazer? Quanto que eu vou ganhar? Isso é importante para mim, não é? Vou ter tempo com a minha família? São questões importantes, mas isso para mim não é aquilo que vai te dar o direcionamento. Porque tudo na vida, Machado, é sobre pessoas. Então, o que que acontece? Quando você pensa, poxa, qual problema eu vou ajudar as pessoas? Qual problema, a maioria das pessoas que eu conheço tem um problema, e qual é esse problema? Qual é a solução que eu consigo para ajudar nesse problema? Então, quando você pensa nas pessoas e quais os problemas que você tem que resolver, eu acho que esse é o grande segredo aí, né? Segredo que eu digo assim, vamos dizer, é o caminho do sucesso, né? E não simplesmente você pensar apenas em você. Fez sentido ou não? Muito. Acho que é isso. Muito. E eu acho que seria interessante, a partir disso tudo que foi construído e já com base nessa resposta que você deu, olhando para o Thiago lá de trás, né? O Thiago lá com seus 18, 20 anos. O que que você falaria para ele e até uma pessoa que está assistindo esse vídeo e está no mesmo contexto que você estava quando você abordou lá de São Paulo, lembra? Alguns anos atrás. O que que você falaria para essa pessoa? Você tem que ter esse pensamento a médio prazo, a longo prazo, mas também tem que ter os pés no chão para o momento presente. Às vezes a gente fala, tem que pensar no longo prazo. Sim, eu sempre fui um cara que pensava lá na frente, mas às vezes faltava pensar ali no presente. O que que você está fazendo hoje? Que o hoje a gente tem controle, entre aspas, é a única coisa que a gente vive, na verdade. Então, você está se capacitando? Você já enxergou onde você quer estar? Enxerguei. Mas o que que você está fazendo para chegar nisso? Eu quero ser um empreendedor, eu quero sair do Brasil, eu quero... Tá, mas o que que você está fazendo para isso? Você está fazendo uma aula de inglês? Você está se adaptando às novas tecnologias? Hoje, por exemplo, a gente vê a inteligência artificial, que é algo que surgiu para revolucionar todas as áreas. Você tem algum conhecimento sobre a inteligência artificial? Relacionamento, pessoas. Sim. Você tem a gestão de pessoas, gestão de tempo, ou seja, são habilidades do empreendedor do futuro. Mas a principal delas, ao meu ver, é a capacidade de se adaptar, de adaptabilidade e se adaptar rápido, né? Antigamente, se você pegar os nossos pais, por exemplo, meu avô, por exemplo, ele trabalhou 40 anos na CESP. Hoje em dia, na nossa sociedade, né, na nossa geração, é muito difícil você ver alguém que vai passar a vida inteira no mesmo emprego. Sim. Você vê pessoas que estão aqui, um ano depois já estão em outro lugar, porque hoje a movimentação do mercado de trabalho é muito mais rápida. Mas você acha que isso é uma inconstância da parte do... Eu não digo que é uma inconstância, profissional? Não é uma inconstância, mas a gente precisa entender que hoje, né, na verdade sempre, mas hoje o conceito está mais forte, a questão de segurança. Hoje em dia você não tem segurança em mais nada. Então eu passei num concurso público, eu tenho ali e tal, mas assim, cara, da noite para o dia, alguém pode mudar uma lei, dar uma canetada lá, muda tudo, o que era válido não é mais válido, né? Então hoje a gente não tem estabilidade e você tem que estar atento às movimentações do mercado, às movimentações da área que você quer seguir e geralmente quando você está anti-fluxo, quando você está indo para um lado que as pessoas falam assim, cara, você está louco de fazer isso? Geralmente são momentos disruptivos, né? Geralmente para onde está indo todo mundo, você tem que pensar, poxa, pera lá, mas está indo todo mundo para cá, será que é isso mesmo? E se você pegar os grandes players, aí, os grandes empresários do mercado, eles sempre passaram por um momento onde as pessoas taxaram ele de louco. Cara, você é louco, tá todo mundo para esse lado, por que você tá indo para esse? Então eu falei da inteligência artificial, da internet, né? Porque hoje em dia existe um grande mito que, não, hoje se você for para a internet, você não precisa fazer faculdade, você pode ir para a internet, é só viralizar um vídeo, você vai ficar milionário. Gente, pera lá. Tem pessoas que conseguem isso, mas você vai depender da sorte para conseguir ter um crescimento. Eu acho que é isso. A gente tem que ser pé no chão e a todo momento falar assim, poxa, o meu objetivo é aquele. Isso independente, Machado, se é para a área profissional, para a área da saúde, para a área espiritual. Cara, como que eu quero estar daqui 5, 10 anos? Mas o que eu estou fazendo para chegar nessa pessoa que eu quero ser? Ou eu acho que simplesmente o fato de eu ter uma promessa para minha vida, se a gente pegar na Bíblia, né? Entre Davi, entre ser ungido rei e se tornar rei, teve todo um processo. Não é que você é ungido rei e você vira rei da noite para o dia. Né? Então eu acredito muito nisso, que para a gente viver as promessas, a gente tem que passar pelo processo. Legal. E Thiagão, hoje você como um empresário, o que você
olhando agora a nível reino de Deus, aquilo que Deus espera para os empresários aqui na Terra, qual você acha que é a expectativa de Deus sobre os empresários? O que você acha que o coração de Deus pulsa em relação aos empresários? É assim, essa pergunta é muito tranquila, porque assim, a Bíblia, ela fala muito sobre prosperidade. Eu não estou falando da teoria da prosperidade, tá? Mas Deus, ele quer isso, ele quer trazer prosperidade para a nossa vida, não só financeira, não estou falando só financeira, porque tem gente que é tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Então, em todos os aspectos, a Bíblia, ela não é contra o dinheiro, você ganhar o dinheiro, ela é contra o amor ao dinheiro, o dinheiro ser seu senhor, porque o dinheiro ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Então, quando você tem essa consciência que para o avanço do reino precisam de pessoas que vão ajudar ali na base, no investimento do reino, muitas dessas pessoas são empresários. Então, quando você tem uma empresa, primeira coisa, dentro da sua empresa, vou pegar minha empresa aqui, cara, quantas famílias que dependem diretamente da gente? Então, a gente já pensa nisso. Agora, eu não tenho dúvidas que o empresário, um dos grandes embates é o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro, como uma idolatria, ou seja, ele se coloca aquilo antes de Deus. Então, quando você entende que tudo é dele e tudo vem dele, até diz a música, tudo vem dele e tudo volta para ele. Quando você tem esse entendimento, eu acho que é nesse momento que é a virada de chave que foi a minha vida. A minha vida, eu posso dizer para você, eu tive 4 fases na minha vida, né? A minha fase médico, simplesmente onde eu dava plantão, aonde eu estava no hospital, ou seja, onde eu estava indo junto com a galera. A partir de um certo momento eu comecei a empreender. Falei, poxa, eu vou ter minha clínica, vou começar a empreender, que é um outro momento, que é diferente, que poucos médicos já dão esse pulo de sair dos plantões para empreender, né? Porque é um risco. E aí, depois do médico empreendedor, eu passei pelo terceiro período médico empreendedor cristão, que foi aonde houve a minha conversão e aonde os valores para mim mudaram, que eu comecei a entender o que realmente é importante e o que realmente é eterno, e não simplesmente prazeres temporários. E o quarto estágio, que é aquilo que a gente estava conversando, médico, empreendedor, cristão que jejua. Então, se as pessoas soubessem o poder espiritual do jejum, a Bíblia diz muito sobre jejum, só que as pessoas deixaram por algum motivo de fazer jejum e hoje está havendo uma cultura. Eu vejo que existe uma cultura muito grande das pessoas voltarem a fazer o jejum. O jejum, ele é uma arma poderosíssima, né, no mundo espiritual. Né? Quando você tem algum embate, quando você tem alguma indecisão, quando você não sabe para onde vai, quando você quer ter uma resposta de Deus, não que você faz por barganha, mas é uma forma de você mortificar os seus desejos, né, carnais em busca de algo espiritual. E falando agora um pouco sobre jejum, quando foi a primeira vez que você fez um jejum bíblico? Com quem foi? Como foi? Conta um pouco pra gente. Então, foi logo após a minha conversão, há 2 anos. Eu entrei numa igreja do pastor Danilo, onde todo mundo jejuava, né? E eu nem sabia que tinha jejum, né? O que era jejum? Como assim, né? Eu sou um médico nutrólogo, né? Indico muito jejum intermitente, mas nunca tinha ouvido falar sobre o jejum espiritual, o jejum bíblico. E aí no começo achei que era todo mundo louco, né? O cara ficar 40 dias só tomando água, suplementos. Falei, cara, como assim 40 dias só na água? Você vai morrer. E aí depois eu fui entender, né? Fui estudar isso, fui na Bíblia, né? Fui atrás da Bíblia, fui atrás da ciência. A gente entende lá Mateus 6, ele diz, Jesus diz, né? Quando jejuardes, não é se jejuardes. E se Jesus diz isso pra gente tem uma força de mandamento. Então, para mim, quando eu comecei a jejuar, eu comecei com jejuns pequenos, de 1 dia, 3 dias, 7 dias, 14 dias, até que o ano passado eu fiz o meu 40 dias de jejum, com a reposição, suplementações adequadas. Por quê? Porque você tem um direcionamento espiritual para fazer o jejum, mas existe a parte do homem. O que a gente tem que cuidar? Da sua saúde. Então, sempre quando o paciente quer fazer algum jejum mais prolongado, cara, eu oriento, você precisa fazer exames, você precisa ter um médico te acompanhando. Para quê? Porque o conhecimento, Machado, ele evita sofrimento. Então você teve um direcionamento legal, Deus vai te sustentar. Só que assim, existem algumas coisas que são fisiológicas,
né? Então uma reposição de sal, de magnésio, a gente vai precisar fazer isso a depender do tempo do jejum. Então, isso é muito importante, gente, não façam nenhum tipo de jejum prolongado. Ah, vou tirar o açúcar da minha dieta. Ótimo. Dificilmente você vai, às vezes, passar num médico só suspender o açúcar, né? Sim. Mas assim, ah não, mas eu quero ficar 3 dias só tomando água. Gente, passou de um dia, já procura um acompanhamento médico. Tá? É pela sua saúde. Lembra que a sua saúde é o seu bem mais precioso e o seu corpo é morada do Espírito Santo. Então, tudo que agride o seu corpo, de certa forma, está também agredindo o Espírito Santo. Sim. Tiagão, e já caminhando para o fim, voltando um pouco naquele tópico que você disse, que normalmente uma pessoa que tem sucesso, às vezes é aquela que pega um caminho contrário do que as pessoas estão dizendo, né? Que é onde se destaca, é onde cresce. Você teve algum momento desse, ou alguns momentos desse na sua vida? Porque aonde você chegou hoje, através daquilo que você faz, não é para qualquer um. Você mesmo disse que entre um médico sair daquilo que ele pega de plantão e atravessar para o mundo do empreendedorismo é muito difícil. Então, se você teve esses momentos, compartilhe um pouco com a gente. Hoje eu vejo a mão de Deus em tudo, tá? Em tudo. Na época eu não tinha muito essa consciência, mas eu vejo a mão de Deus em tudo. O que acontece? O que me ajudou muito, uma base familiar sólida, eu e a Tamires. Então, quando a gente partiu para empreender e ela veio comigo, a gente teve uma conversa muito séria, que muitos casais às vezes deixam de ter esses diálogos, que são diálogos que mudam vidas, mudam destinos. Então ela chegou para mim e ela falou, olha, eu estou num emprego ótimo, eu tenho isso de benefício, eu vou abandonar tudo para a gente seguir esse sonho juntos. Mas você vai ser homem de se comprometer comigo? Porque daqui a alguns anos você, sei lá, você é uma pessoa de sucesso, aí você vira e fala assim, ó, tchau, obrigado. Ela falou assim, então você vai ser homem de se comprometer comigo? Foi bem essa conversa. Então assim, eu acho que tudo o que é combinado não sai caro, né? Então essa questão da mulher, da sua família, ela estar te impulsionando, tá com você ali o tempo todo, olha, haja o que houver, nós estaremos juntos. E hoje eu acredito muito, Machado, na questão do direcionamento de Deus. Então, se Deus dá um direcionamento, a gente vai. Se Ele fala pra gente não fazer nada, a gente para. E se Ele fala pra gente voltar, a gente volta também. Então, a gente tem muito essa questão. Mas a gente precisa entender que para momentos disruptivos, a gente precisa dar um passo de fé. Você dá o passo de fé e Deus dá o chão. Você dá o passo de fé e Deus dá o chão. Veja bem, eu não estou falando de ser irresponsável. Sim. Eu estou falando de estar debaixo de um direcionamento. Esses tempos atrás eu vi algo muito poderoso que falava o seguinte, que soldados feridos ainda vão para a guerra, soldados intimidados não. E o que seria essa intimidação? Seria a falta de coragem, né? O medo, né? E a falta de coragem e o medo, eles não fazem parte da natureza de Deus. Então, se você está com medo, se você está com, será que isso vai dar certo? Realmente você não entregou aquilo, não consagrou aquilo nas mãos de Deus. Então, quando você faz isso, para as pessoas, você é taxado de louco. Mas, diante de Deus, você está dando um passo de fé. Sim. Volto a dizer, não é ser irresponsável, mas é andar debaixo de uma palavra. Sim. E para a gente poder finalizar esse primeiro episódio aqui do nosso canal, Tiagão, eu queria que você deixasse um conselho para quem está nos assistindo, sendo que o nosso público é bem diversificado, mas eu acho que a base do nosso público é pessoas que querem prosperar, pessoas que querem crescer, sejam ministerialmente, sejam profissionalmente, sejam em fé. Quero que você deixe um conselho para essa galera, para essas pessoas que estão nos assistindo, um conselho final. Cara, o conselho final, eu acredito que diga-me com quem tu andas, que eu te direi, né, para onde vais. Ou diga com quem tu andas, que eu te direi a unção que carregas, como a gente fala também. Eu acho que basicamente é isso. O meio ele influencia demais no seu crescimento. Levo sempre como exemplo o bonsai. O bonsai ele é uma das maiores árvores da natureza, mas quando você restringe o ambiente dele, ele fica aquela árvorezinha pequena. Então, às vezes, você é um bonsai, você é uma árvore gigantesca, só que o ambiente que você está, ele não está validando isso, ele não está te impulsionando nisso. Então, ande com pessoas que vão te levar para cima, procure pessoas que vão estar com você nas vitórias, porque na derrota às vezes é fácil ter as pessoas, né? As pessoas chegam, não fica triste, cara, deu errado e tal. Agora, ter pessoas que vão comemorar as suas vitórias,
Isso é muito raro. E geralmente, quem vai comemorar a sua vitória, geralmente ele está acima de você. Então você só vai ser criticado muitas vezes de pessoas que estão abaixo, que ainda não chegaram, não construíram o que você construiu. Então saber esses ambientes que você frequenta, saber a quem você ouve, ter sabedoria para saber quem você ouve, porque às vezes não é o que você ouve, mas qual é a fonte. Quem te falou aquilo? Você ter um coração humilde, um coração que aceite correções. Isso é importante porque a gente erra muitas vezes durante o caminho, então a gente precisa aceitar correções e ter sabedoria de aprender com quem já errou. Então, se a pessoa já errou e ela tá te falando que aquilo que você está fazendo existe uma grande chance de errar, já aprende, fala, poxa, então deixa eu repensar meus conceitos, né? Eu acho que é isso, Machado, é saber o ambiente que você está inserido, ter sabedoria do alto, é você ter um coração humilde, um coração que está disposto a aprender, porque a gente sempre tem que aprender. As pessoas mais sábias que eu conheço são pessoas que sempre querem aprender mais. Né? Pô, eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender. Então eu acho que esses são os conselhos que eu daria para essa próxima geração que está vindo aí, que está iniciando aí essa trajetória. Muito bom. Então você que ficou até o fim, muito obrigado por assistir com a gente. Tiagão, cara, eu tô feliz demais de estar aqui com você, de ter passado aí algumas horas do seu dia. Com certeza, não só a galera que está nos assistindo agora, mas eu aprendi demais, sou muito grato pela sua vida, amo a sua vida. Para quem não sabe, o Thiago, ele não é uma pessoa aleatória na minha vida, né? É um amigo, é alguém que me aconselha, ama minha família, já vivemos algumas coisas e vivemos ainda algumas coisas juntos, né, ministerialmente, mas, cara, eu tô passando aqui para te agradecer nesse final, né? Eu tenho certeza que eu ter escolhido você como a primeira pessoa para poder fazer isso não foi à toa. Então, Amém. Que Deus abençoe seu negócio, que Deus abençoe a sua família, sua casa. Amém. E até o próximo episódio. Amém.